Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos ler do verso 31 até o final do verso 34. Jeremias 31, começando no verso 31 e indo até o final do versículo 34. São 4 versículos apenas. Eu leio um versículo, a congregação lê outro, tá bom? Vamos lá, Jeremias 31, de 31 a 34, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu lhes havei esposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado, Senhor, pelas Escrituras, mas, Pai, o Senhor sabe, melhor do que qualquer um de nós, que ninguém é capaz de verdadeiramente ensinar a Tua Palavra para que ela faça efeito no coração de alguém, a não ser pelo Teu Espírito Santo, Pai. Então, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tome essa palavra, da qual Ele é o autor, e aplique, Pai, aos nossos corações de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos ajuda nessa noite. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? A irmã doutora Florence mandou aqui pelas redes sociais um aviso, né? Então ela fala assim, que teve aí o Outubro Rosa, né? Agora entra o Novembro Azul. Ela é da área, né? Da área de saúde. Então ela diz aí que continua o trabalho com as mulheres, né? Que é o Outubro Rosa, era o trabalho com as mulheres, né? De saúde. E agora vai ser dado ênfase aí no trabalho com os homens. Vão ter postos de atendimento aí, né? Começando às 7h30 de segunda a sexta. Vão ser realizados vários exames, né? Tanto para homens como para mulheres, né? Tem aqui 9 tipos de exames que é feito nesses locais. Acho que são as famosas carretas aí, né? Carreta da saúde, né? Então ela coloca aqui, vai ter na Alvorada, na rua Lores Cordovil, próximo à Arena Amadeu Teixeira, do dia 3/11 a 11/11. No São José, até o dia 4/11, ali próximo da Escola Municipal Aníbal Bessa, Rua J. E de 7/11 a 18/11, na Rua Ferreira Pena, na Semasde. Ok? 7/11 a 18/11. Precisa de solicitação médica, RG, CPF, cartão do SUS, endereço com CEP. Por quê? Né? Isso aqui é saúde física, né? Exames para saúde física. E hoje eu proponho aos irmãos
que nós façamos exames, um exame espiritual. Se é tão importante fazer exames para a saúde física, por que não seria para a saúde espiritual? Abra sua Bíblia lá, sem sair aqui, sem desmarcar aí Jeremias, né? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Então, é uma exortação das Escrituras. Examine-se. Examinai-vos. É importante, né? É importante o exame físico? É, pois muito mais o espiritual, né? E eu gostaria que nós usássemos esse trecho de Jeremias, né, para nos examinar a nós mesmos. Mas antes disso, a gente vai precisar falar de algumas coisas, né, até chegar na hora do exame, não é? Para esclarecermos algumas coisas, né? Vamos voltar lá para Jeremias capítulo 31, versículo 31. O versículo 31 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele diz, eu vou firmar uma nova aliança. Se ele diz que vai firmar uma nova aliança é porque existia uma antiga aliança. Aliança aqui é um casamento. A comparação aqui é com o casamento. Porque o versículo 32 diz assim: Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Desposado é casado com eles. Eu casei com esse povo, mas eles quebraram a aliança de casamento. E vamos ver, né, de que consistia essa antiga aliança. Vamos falar primeiramente da exigência da antiga aliança. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Levítico. Eu vou pedir mais uma vez a colaboração dos irmãos. Como eu sempre digo, é um estudo bíblico, né? Então nós precisamos ver onde a Bíblia fala, né, dos assuntos em vários pontos, né, e ligá-los para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Vamos ver essa aliança. De que consistia essa aliança, essa antiga aliança? Qual era a exigência da antiga aliança? Começando com a exigência. Levítico 18:1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Essa é a aliança
Esse é o acordo que Deus faz. Não adorem outros deuses, nem os deuses da terra, da qual eu livrei vocês, da terra do Egito, nem da terra que eu vou dar para vocês. Mas vocês vão guardar os meus estatutos, os meus juízos, porque cumprindo, se você cumprir esses estatutos, esses juízos, você vai viver. Você vai viver por isso, você vai ter vida. Será vida para você. Essa é a aliança, esse é o acordo. Cumpra e você vive. Cumpra os meus estatutos e eu lhe garanto vida. E eu lhe garanto vida. Mas vamos ver qual foi a história do povo de Israel. Vamos pegar um resumo, não é? Você pode ler assim todo o livro de Êxodo, mas vamos, como a gente não tem tempo para isso, vamos pegar um resumo, um sumário. Vamos lá para Neemias faz isso, né? Neemias. Neemias 9. A leitura é um pouco extensa, mas ela se faz necessária. Então, acompanhe, por favor. Neemias 9, de 7 em diante. Diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que os atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água na rocha, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhe juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste. Endureceram a cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede.
Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos, que lhes repartiste em porção. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a tua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste. E, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores para os salvarem das mãos do que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir os mandamentos pelos quais o homem, se cumprir, vai viver. Apesar de toda a bondade de Deus, o povo de Israel quebrava a aliança com o Senhor. Não é? A aliança dos seus mandamentos, a aliança dos seus juízos. Deus diz, se cumprir, vai viver. Mas eles já começavam quebrando logo a primeira cláusula da aliança. Não terás outros deuses diante de mim. Não é só uma questão de não ter outros deuses. Isso por si já seria lógico, né? Porque só Deus é verdadeiro. Não existe outros deuses. Então vai ter outro Deus. Só eu sou Deus. Mas não tenha outros deuses diante de mim. Eu não sou o seu Deus. Nós não nos casamos. Como é que você vai ter outro Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Se você vê em Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel 20, de novo, é um sumário também da história do povo de Israel. Ezequiel faz aqui um resumo também da história, mas nós vamos ler só alguns versículos. Ezequiel 20:11 diz: Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Verso 13: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir.
Versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Israel não cumpriu os mandamentos de Deus. Quebrou a antiga aliança. Por quê? Porque Israel tinha um coração de pedra. Zacarias 7. Zacarias é quase o último livro, antes de Malaquias, né? Zacarias 7. Versículo 10. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes não deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O povo de Israel quebrava a aliança, quebrou a primeira aliança, quebrou a antiga aliança, porque o seu coração era duro, como diamante. Até onde eu sei, o diamante é a matéria mais dura da natureza, né? Inclusive para fazer coisas de sondagem, né? De petróleo, essas coisas, a ponta das sondas tem diamante ali. Eu acho que é isso aí, né? Eu já ouvi falar. Porque é o material que consegue riscar qualquer coisa, mas ele não é riscado por nada. Esse era o coração do povo de Israel, duro que nem o diamante. Fizeram seu coração como de diamante. Duro. Por isso não obedeciam. Quebraram a antiga aliança. E essa aliança, meus amados, é confirmada no Novo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não é não. O Novo Testamento fala disso. E não somente aplicando para o povo de Israel, mas aplicando para qualquer pessoa. O povo de Israel só representava ali o ser humano, né? É para qualquer pessoa. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, o que vai acontecer? Viverá por ela. Se praticar a justiça decorrente da lei, vai viver por ela. Moisés escreveu aquelas referências que nós lemos. E também Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3, 12. Diz assim, ora, Gálatas 3, 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, daqui o Novo Testamento está falando aqui. Se cumprir, vai viver.
Essa é a aliança. E por que não cumpre? Porque o coração é duro. Porque o coração é de pedra. Tem alguma coisa errada com a lei de Deus? De forma nenhuma. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. A carne, o ser humano natural aqui, ele não está sujeito à lei de Deus, ele não consegue guardar a lei de Deus. É impossível a ele guardar a lei de Deus. Impossível. Por que não conseguiram cumprir a lei? Porque não conseguiram cumprir a antiga aliança. Nem o povo de Israel, nem ninguém. Porque o coração é duro. Porque o coração é de pedra e já nasceu assim. Somos por natureza avessos à lei de Deus. Esse mundo está uma desgraça, não está? Ou está bom? Você acha que está bom? Olha, Deus deu, o nosso Senhor Jesus Cristo deu uma lei, uma regra infalível para consertar esse mundo. Um versículo só ele deu. Para acabar com os problemas desse mundo. Um versículo só. Está lá em Mateus capítulo 7. Versículo 12. Me diga se não daria certo. Mateus 7,12 diz assim: escuta isso, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Não resolveria todos os nossos problemas? Para pensar. Tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu vou fazer para ela também. Imagina, todo mundo pensando desse jeito. Controle de qualidade. Quer saber um bom controle de qualidade? Usa você mesmo. Né? Você é um atendente, você é um balconista, você atende as pessoas. Aí você para pensar, como é que eu gostaria de ser atendido? Para pensar. Eu vou atender do mesmo jeito. Pode ter certeza que o atendimento seria de primeira, porque a gente gosta de ser bem atendido, não é? Pouca gente balançou a cabeça. Eu acho que gosta. Eu tenho um restaurante. Como é que eu gostaria que fosse preparado a comida para mim? Então eu paro para pensar. Eu vou fazer a mesma coisa. Imagina, todo mundo pensando assim. Eu sou o pedreiro. Como é que eu gostaria que fosse feita a minha casa, o acabamento? Nós somos exigentes, irmãos. Não somos? Somos. Não acabaria com os problemas? Até entre as nações. Eu não quero que ninguém invada meu território. Eu também não vou invadir o território de ninguém. E por que o mundo não consegue cumprir essa coisa tão básica, tão lógica? Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque esta é a lei e os profetas. Olha o versículo que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles,
Porque esta é a lei e os profetas. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei. E a gente acabou de ver lá em Romanos que o pendor da carne não é sujeito à lei. O homem simplesmente não consegue fazer isso aqui. Porque se ele conseguisse fazer isso aqui, ele estaria cumprindo a lei. Ele diz, pois isso que eu acabei de dizer, é justamente a lei e os profetas. Se você conseguir fazer isso aqui, você está cumprindo a lei. E ele não consegue fazer isso aqui. Seu coração é duro. Aí fica uma pergunta, então por que Deus colocou os mandamentos? Por que Ele colocou a lei? A gente não pode obedecer, nosso coração é duro. Por que Ele colocou? Justamente para isso. Para que evidenciasse a malignidade do pecado. A gente viu aqui a exigência da lei. Para que a exigência? Para que acontecesse aqui a evidência do pecado. Por que Deus deu a lei? Para que as pessoas soubessem verdadeiramente o mal do seu coração. Esse foi o objetivo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 3. Versículo 19, Romanos 3, 19. Diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se calhe toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Por isso que ele disse, aí está a minha lei, cumpra e viverá por ela. Quem vai cumprir? Ninguém. Então está todo mundo condenado, todo mundo culpado. Ninguém abre a boca no meu tribunal. Não tem defesa. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem, na lei o diz, para que se calhe toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Foi justamente para isso. Ah, Deus sabia que nós não íamos cumprir? Sim. Sabia. Então por que Ele deu? Para que nós soubéssemos que não cumpriríamos. Para que viesse o pleno conhecimento do pecado. Para que o pecado ficasse em evidência. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei de Deus para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ele diz, evidente, é claro que não vai ser. Não vai. Porque o justo viverá pela fé. Depois a gente vai falar disso aqui. É evidente que não vai ser justificado. Talvez alguém diga, mas eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca adulterei. Você quer ver as palavras de Jesus? Para você ver se realmente não matou? Para você ver se realmente não adulterou? Vamos para Mateus capítulo 5.
Quer ver a profundidade da lei? Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E todo que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não matarás? Alguém lê, por favor, bem alto aí, 1 João 3,15. 1 João 3,15. Só a primeira frase. Só a primeira frase. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Nunca matei? Não diante de Deus. Não diante de Deus. Odiou seu irmão, para Deus já é assassino. Já recebe a condenação de assassino, já quebrou a lei de Deus. Ah, mas eu nunca adulterei, pois Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Ela não precisa nem saber que você existe. Se tu olhar para ela com intenção impura, tu já adulterou. Alguém escapa? Alguém escapa da lei de Deus? Obedecer à lei de Deus? Impossível. Impossível. E a lei foi dada justamente para mostrar o quanto nós somos pecadores. A exigência da lei: cumpra e você viverá. Se não cumprir, vai ser condenado. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É a transgressão da lei, não é? A evidência: ninguém vai ser justificado diante de Deus. Mas olhe, o Deus maravilhoso fez a providência. Ele providenciou essa situação, né? Para consertar essa situação. Não foi problema dele, não. Problema do homem. Vamos ver a providência de Deus. Essa agora é a nova aliança. Ele disse: agora eu vou fazer uma nova aliança. A primeira aliança eles quebraram pelo seu coração duro. Agora eu vou fazer uma nova aliança. Começa assim: Cristo vai cumprir a lei por nós agora. A lei que nós não conseguimos cumprir, Ele vai cumprir por nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 6. Já vimos o 5, né? O 5 diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Olha o que ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra já está perto de ti, na tua boca, bem perto da tua boca e no teu coração.
Eu não quero ser vulgar, né? Mas não tem aquela coisa do... Rapaz, eu já descasquei a banana para ti. Tu não precisa ter trabalho, não. É só mastigar. Quer que eu mastigue por você? A gente não fala assim, né? Só falta isso. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. A palavra está perto de ti. Não fica perguntando nada, quem é que vai subir ao céu, quem é que vai descer ao abismo, quem é que vai fazer a obra. A obra já está feita. A obra de salvação já está feita. Versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, está na tua boca, está perto da tua boca, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, não está na tua boca e no teu coração? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração, creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Pronto, já está tudo feito. Basta você confessar e basta você crer. Tem que fazer alguma coisa? Nada. Apenas confie nele. Confesse e creia. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Já está pronto. Foi assim que Deus fez. Eu vou fazer por ele. Não adianta, eles não conseguem fazer. O coração é duro. Eu vou fazer a obra. O Senhor mandou o seu filho. A Bíblia diz que nascido de mulher, então um homem, né? Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Essa foi a providência de Deus. Mas eu disse no começo que a gente ia fazer um exame, né? E não chega. O Senhor fez tudo. Primeiro ele fez uma primeira aliança. Foi quebrada. Tinha uma exigência. Se cumpri-la, você vive. Mas a gente não consegue cumprir. Então por que Deus deu? Para acontecer ali uma evidência. A evidência de quê? Do pecado. Aí Deus fez a providência, né? Mandou seu filho para cumprir a lei, morrer no nosso lugar, o justo pelos injustos. E basta crer nessa obra dele. Mas aí tem uma sequência. A coisa não para por aí, não. Isso por si já é maravilhoso. Mas a coisa não para por aí, não. E é aqui que eu digo que nós precisamos fazer um exame. Volte lá onde nós começamos. Jeremias 31. Versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança foi em Cristo, viu? Por isso que na ceia nós tomamos o cálice da nova aliança. É essa nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, agora veja qual é a aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Onde foi que Deus escreveu a primeira aliança? Em tábuas de pedra, não é? Agora ele disse, agora eu vou fazer diferente. Eu vou escrever aonde? Não adianta escrever em tábua de pedra. Eles não obedecem. Onde é que eu vou escrever? É na mente agora, é direto na mente. Direto aonde? No seu coração. Direto.
lá, na fonte dos pensamentos, na fonte dos desejos, na fonte das emoções. Eu vou escrever lá, agora. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo. Dar-vos-ei coração novo. Aquele coração de diamante eu vou tirar. Mas não é de diamante porque é valioso, não é porque é duro. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Tirarei esse coração de pedra, e vou dar coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Não é isso que acontece quando alguém se converte? Recebe o quê? O Espírito de Deus. Porei dentre vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu vou fazer isso agora. Eu vou mudar a vontade deles. Eles vão me servir com vontade, porque eu vou mudar a vontade deles. Eu vou colocar dentro deles o meu espírito. Dentro deles, o meu espírito. Eu vou colocar as minhas leis na sua mente e no seu coração. E é aqui, meus amados, que eu gostaria que nós fizéssemos o exame. Uma pessoa que é verdadeiramente convertida, ela tem no seu coração, ela tem na sua mente a palavra de Deus. Será que nós somos dessas pessoas que passam semanas sem abrir a palavra de Deus? Aí está o exame. Será que nós somos assim? Abre a Bíblia só no domingo, na escola dominical, quando o pastor manda, e durante a semana. Isso é coisa de quem tem a palavra de Deus escrita no coração e na mente? Será que é? O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer. Você tem prazer na lei de Deus? Consegue passar semanas ou dias e dias sem? Esquece a Bíblia lá num canto? Examine-se. Isso é para mim também. Examine-se. Como alguém que tem a lei de Deus escrita no coração e na mente não tem muita vontade? Será que essa é a atitude de quem tem? Romanos capítulo 6, versículo 17.
Romanos 6,17 diz: mas, graças a Deus, porque outrora, o quê? Escravos do pecado, contudo vieste a obedecer. Qual é a expressãozinha que está aí? De coração. De coração. A forma de doutrina a que fostes entregues. Vocês eram escravos do pecado, agora vocês obedecem de coração a doutrina de Deus. De coração. Está no coração a palavra dele, está escrita no coração e na mente. Meu amado, eu sei que tem o problema do pecado. Tem luta? Tem. Mas todo crente tem um princípio que ele busca a Deus. Por mais que desgraçadamente ele caia, infelizmente tem essa possibilidade, mas ele não fica prostrado, não. Tem um princípio que o impulsiona, porque dentro dele tem a divina semente. Primeiro, ele não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele está o quê? A divina semente. Esse não pode viver pecando porque ele é o quê? Nascido de Deus. Vai ter algo que o impulsiona a buscar a Deus. Vai ter. Davi pecou miseravelmente. Mas no Salmo 51, quando ele descobre, quando é revelado por Deus o seu pecado, esse homem clama: Senhor, restabelece. Vamos lá, é Salmo 51. Isso aqui foi depois que ele matou um homem, né, para ficar, e ficou com a mulher desse homem, assassinato e adultério. Que coisa triste. Versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ah, esse homem quis voltar para Deus, sim. Foi isso que Judas fez? Por ter traído o Senhor, foi isso que ele fez? Ele saiu e foi tirar a própria vida. Não, mas quem tem o Senhor, quem tem a sua palavra no coração, na sua mente, não faz isso não. Ele vai buscar a Deus, ele se levanta e vai buscar a Deus. E eu novamente faço a pergunta para mim e para você. Temos esse princípio? Ele disse que ia escrever no coração e na mente. Será que nós podemos passar dias sem vir para a igreja, semanas sem vir para a igreja, semanas sem ler a palavra de Deus? Examine-se, examinemo-nos. Ou chegar aqui, não ter assim muita disposição para louvar o Senhor. O Senhor diz: eu farei com que eles me busquem. Para finalizar, abra sua Bíblia em Jeremias 32.
Jeremias capítulo 32. Versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Para que sempre estejam em comunhão comigo. Sim, vai ter as dificuldades? Sim. As tentações? Sim. Mas sempre haverá um princípio dentro dele que o impulsiona para Deus. Sempre. Se é verdadeiramente um filho de Deus. Quando Jesus viu um grupo de pessoas saindo, né? Ele disse: saíram porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Permaneceria. Meus amados, e mais uma vez eu digo, né? Examinemos-nos. Veja se há esse princípio no seu coração, né? Verifica aí. Será que eu busco a palavra de Deus? Eu tenho fome dessa palavra? Nem que seja um pouquinho você come por dia, não come? Nem que seja um pouco. Será que pode passar dias sem comer a palavra? Uma palavra que Deus diz que escreveria no nosso coração e na nossa mente? Podemos passar dias sem buscar a Deus em oração? Quando Ele disse que faria uma aliança que nós jamais nos apartaríamos dele? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra que nos sonda. Essa palavra que é mais cortante, Pai, do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, que ela sonde mesmo a nossa vida, Pai, a nossa mente e o nosso coração, para sabermos se verdadeiramente nós estamos nessa nova aliança, para sabermos, Pai, se realmente essa palavra está gravada nos nossos corações, se está gravada nas nossas mentes. Nos ajuda mesmo, Pai, a nos analisar. E muito obrigado. E se tem alguém aqui que ainda não faz parte dessa nova aliança, talvez até esteja querendo fazer as coisas boas para se aproximar do Senhor, esclarece, Pai. Esclarece a essa pessoa que ele tem que crer naquilo que já está pronto, que já está feito. E muito obrigado, Pai, pela vida de cada um de nós. Fica conosco. Ainda te pedimos pelo pastor Herbert ali em São Paulo. E obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.